Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, primeiramente eu quero me desculpar com vocês porque eu não consigo manter uma aula online, tá? Porque a minha internet é muito fraca, na verdade, e não consigo manter por um certo tempo a minha conexão. Então, infelizmente, eu vou ter que estar gravando aula e mandando para vocês, tá bom? Mas sabe que eu estou morrendo de saudade, estou com muita vontade de ter contato novamente, né? Porque estamos nesse período tão difícil, mas estamos superando todas as dificuldades. Então, queria agradecer a vocês, né, pelas atividades que eu coloquei lá e vocês estão dando um retorno, muito gratidão, porque assim a gente sabe como é que a gente pode ainda melhorar o nosso trabalho, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre a estrutura atômica, tá? Eu pedi para que vocês fizessem aquela pesquisa sobre os modelos atômicos, enviei aquela videoaula falando um pouco, e vocês criaram, gente, a partir de agora, as atividades no caderno mesmo, que a gente está no segundo bimestre, certo? E aí, vou trabalhar muito em cima do livro, tá, gente? Vou fazer o resumo do capítulo, e aí, na aula seguinte, por exemplo, você já faz o exercício do livro, porque aí a gente trabalha dessa forma. E quando a gente retornar às aulas presenciais, e que espero que seja logo isso, em breve, a gente vai e faz uma revisão de tudo. Combinado assim? Então, eu peço a vocês que me dê um retorno dessas aulas, tá bom? Eu vou sempre estar postando lá. Como agora a gente tem mais contato nos grupos, é bem mais fácil. Mas aí vocês sempre entrem em contato comigo, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Eu preparei aqui o material com vocês, eu vou compartilhar aqui, tá? Esse material foi retirado do livro, tá, gente? Do capítulo 15. E deixa eu ampliar aqui a tela. Do capítulo 15, página 20. Pessoal, olha só, as nossas aulas, elas vai ter que ficar um pouco reduzida, porque eu tentei gravar, mais minutos de aula e não consigo. Na hora de converter, eu não consigo, eu tenho que cortar, entendeu? Então, eu vou tentar ser bem objetiva no que a gente precisa focar nesse momento. Espero que vocês leiam o capítulo também, como uma complementação, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, ó, vocês fizeram a pesquisa do átomo, e o átomo atual que nós conhecemos, a estrutura fundamental dele. Ele é composto de quê? De duas partes, núcleo e a eletrosfera, não é isso? Então, núcleo, o que é que eu tenho no núcleo, o que é que eu tenho na eletrosfera, tá? No núcleo, eu vou ter as subpartículas. Quem são essas subpartículas? Prótons e nêutrons. Já os elétrons, eles vão estar em que localidade? Na eletrosfera, tá? Então, o elétron, ele é formado, né, de prótons, nêutrons e elétrons. Onde é que eu localizo o próton? No núcleo. Onde é que eu localizo o nêutron? No núcleo. Onde é que eu localizo o elétron? Na eletrosfera. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá, gente. Olha só, o estudo da química, ela relaciona a quantidade de substâncias expressas em volume, massa, número de átomos, íons e mols, tá? Isso são características da química. Por exemplo, para você falar 1 quilo de tomate, por exemplo, você sabe que aquilo ali é sólido, mas você poderia chegar e dissesse e falasse assim, eu quero 1 litro de tomate. As pessoas iam achar meio esquisito, né? Mas é a mesma coisa, é uma relação que existe. Então, na química, a relação que a gente faz, utiliza muito é o número de átomos, o número de íons, o número de mols, massa, volume, tá? Então, qual seria o padrão adequado para medir a massa do átomo, por exemplo? Eu queria saber o peso do átomo. Como é que eu vou medir esse peso? É chamado de número atômico, tá? Então, a EUPAC, ela estabeleceu algumas referências em relação a isso, né? Então, nós temos algumas referências. Por exemplo, o número de átomos. Eu tenho um número de Avogadro, que ele é 6,02 vezes 10 a 23. É uma referência que nós temos na química, tá? Então, isso é coisas que a gente vai aprofundando. Então, eu coloquei aqui para vocês a definição do número atômico. Essa definição está lá no livro de vocês, tá, gente? Da página 21.
Então, o número atômico, o que é o número atômico de um átomo? É uma característica do número de quê? De prótons, que ele localiza. E onde localiza no átomo o número de prótons? No núcleo, tá? E o que é o número de massa? A gente falou em massa agora há pouco. Quando eu falo do quilo do tomate, por exemplo, eu sei que aquilo ali é massa, quilograma, está relacionado. Mas quando eu falo massa do átomo, eu vou falar o quê? A massa do átomo é caracterizada pelo quê? Pelo número de nêutrons e o número de prótons. Então, onde se localiza a massa do átomo? No núcleo. Certo, gente? Então, como é que isso é representado? O número atômico é representado pela letra Z. E o número de massa é representado pela letra A. Pessoal, isso aqui vocês viram na tabela periódica. Quando eu pedi para que vocês fizessem a pesquisa lá da tabela periódica e que vocês construíssem a tabela periódica, vocês iam se deparar com isso, tá? Foi tudo planejado mesmo. Porque aí você ia ver que o átomo ele tem um número atômico, ele tem um número de massa. Qual a diferença do número atômico lá? Qual a diferença do número de massa e o número atômico, por exemplo, de um átomo? Se vocês pegarem a tabela de vocês aí, vocês vão ver, por exemplo, o hidrogênio. Ele está em que família da tabela periódica? Primeira. Ele tem quanto de massa? 1. Ele tem quanto de número atômico? 1. Vocês vão ver que ele tem o mesmo peso. Professor, isso aí é regra? Não, não é regra. Geralmente, qual é a regra? O número de massa, ele é maior do que o número atômico, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque se você for pegar esse número atômico lá da tabela periódica, possa ser que tenha dúvida. Porque tem tabela periódica que ele não representa pela letra Z e nem representa pela letra A, como a gente está vendo aqui, certo? Isso vai ocasionar em quê? Vai ocasionar que você pode ter dúvida na hora de você identificar quem é um número atômico, quem é um número de massa. Mas eu sempre vou ter a ideia que o número atômico, ele é o menor valor, tá? Ele é menor que a massa. A massa geralmente é 2 vezes o valor do número atômico, tá? Geralmente, nem sempre, mas a maioria. Então, como é que eu vou identificar isso? O que é o número de massa do átomo? Por que ele é maior? Porque eles têm as características do próton e a característica dos nêutrons, ou seja, o somatório do valor do próton com o valor do nêutron, eu tenho o quê? Eu tenho a massa do átomo. E o número atômico eu só tenho quem? O número de prótons, certo? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Determina o número de massa, o número de elétrons, de prótons e de nêutrons do átomo. Então, vocês vão pegar, por exemplo, eu peguei aqui o potássio, que é representado pela letra K, certo? Ó, eu coloquei aqui Z é igual a 19 e A é igual a 39. O que é que você percebe, ó? Que Z é menor que A, concordam? Então, Z vai ser quem? O número atômico. Quem vai ser a massa? O valor maior. A é igual a 39, viu? Que é quase o dobro. Então, é quase o dobro do número atômico. Então, como é que eu vou identificar o número de massa? É simples, porque a massa é representada por A. Então, a massa é igual a quanto? 39. Então, de cara, eu já sei que a massa é igual a 39. Mas aqui está especificado, ó, A é igual a 39, Z é igual a 19. Mas na tabela periódica, geralmente, o espaço é muito pequeno. Então, ele só coloca o elemento, que é representado pela letra, né? E coloca o número de massa e o número atômico. Às vezes, ele coloca em cima o número de massa, às vezes pode estar embaixo, às vezes pode estar de lado. Professora, e tem regra para isso? Não, não tem regra. Cada um que vai fazer a sua tabela periódica, você pode colocar esses valores até de lado. Colocar o símbolo e os dois, um número atômico de um lado e o número de massa de outro. O que é que determina isso aqui? Quem vai fazer a tabela periódica tem a obrigação, né, de explicar, porque ninguém precisa adivinhar. Esses valores, eles são tabelados, a gente não precisa decorar. Tanto é que a tabela periódica, ela vem na prova do vestibular, ela vem concurso, geralmente, né? Por quê? Porque a gente não precisa dessa tortura mais. Eu precisei, na época que eu estudava, eu precisava decorar a tabela periódica, já vocês não. Vocês são da geração melhor, né? Que as coisas estão mais fáceis para vocês. A internet está aí, né? Para facilitar todo o trabalho e para vocês. Então, gente, o que é que acontece? Quando eu pego lá o elemento químico, qual a ideia que eu tenho que ter?
que o maior valor é a massa, o menor valor é o número atômico, tudo bem? Porque possa ser que tenha